Olá, ouvintes! Estamos aqui mais uma vez com subsídios para a sua lição da EBD. E hoje vamos falar sobre a lição número 5, a lição dos jovens, que tem como tema Os discípulos são livres da prisão. Quero trazer alguns subsídios para realmente acrescentar um pouco mais a sua aula. E antes de entrarmos nos subsídios, como sempre, vamos dar algumas dicas de didática para melhorar a sua aula, para que você realmente seja um professor com excelência na comunicação, que é tão importante. Na última aula falamos muito sobre a expressão corporal como é importante na sua didática e no desenvolvimento como professor. E hoje nós vamos falar sobre uma outra dica que é muito importante para você. Vamos falar sobre o olhar do professor, os olhos do professor. Muito importante a gente lembrar que o nosso olhar, através do nosso olhar, a gente se comunica, muito mesmo. Você pode lembrar que quando você era criança, os seus pais, muitas vezes não precisava falar muita coisa. Somente um olhar já dizia tudo. Então, assim como você olhava para os seus pais e eles falavam através do olhar, nós, professores, também temos que cuidar com o nosso olhar. Os nossos olhos são muito importantes. O nosso olhar, ele faz uma conexão com os alunos, e isso é muito importante. O contato visual com seus alunos é importantíssimo. Então, quando você for dar aula, lembre-se de olhar bem nos olhos das pessoas. Isso mesmo, olhe bem nos olhos. Infelizmente, nós temos um preconceito de não querer olhar nos olhos das pessoas, pensando que isso possa trazer uma comunicação, uma intenção errada. Mas isso não passa de preconceito. Porque quando você está falando com seus alunos, ou você está falando com uma pessoa, quando você não olha nos olhos dessa pessoa, nós muitas vezes fazemos isso porque pensamos em respeitar a pessoa não olhando nos olhos. Até olhamos, mas não passamos de 5 segundos olhando nos olhos. Mas lembre-se que a pessoa que está ouvindo você, a pessoa que está como aluno de você, ele precisa saber que ele está participando da aula, que ele faz parte. E essa conexão você faz com o olhar. Quando você não olha, fala com uma pessoa e não olha nos olhos da pessoa, a pessoa que está conversando com você, ela vai entender, muitas vezes, que o fato de você não olhar nos olhos é um motivo de desinteresse pela conversa ou pela pessoa. Ou, mais ainda, ela pode entender que você é uma pessoa tão arrogante que não quer olhar nos olhos da pessoa em que você está conversando. E ainda pode mostrar, trazer uma ideia de que você está com preguiça de dar a sua lição da EBD. Então lembre-se, é muito importante o olhar. Assim como já dizia o nosso grande artista Leonardo da Vinci. Isso mesmo, ele dizia que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. É muito importante mesmo. E até o próprio Jesus, nos evangelhos, fala sobre os olhos. Em Mateus 6, 22 e 23 diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Como está o seu olhar? Como você, professor, está olhando para os seus alunos? Que olhar é esse? É um olhar onde que os alunos percebem e leem através do seu olhar que você está muito interessado
com o crescimento espiritual dos seus alunos, que você está ali realmente para se doar e trazer a mensagem do Evangelho para que aqueles jovens possam entender, crescer, amadurecer espiritualmente? Como está o seu olhar? Lembre-se que através do nosso olhar nós falamos muito e nos comunicamos muito. Então essa é a dica de hoje de didática. Lembre-se, sempre um bom olhar. Olhe nos olhos das pessoas. Isso vai fazer muita diferença. Muito bem. Agora então, já passamos a didática, a dica de didática. Agora então, vamos para a nossa lição número 5, que fala sobre os discípulos são livres da prisão. Você vai ver que o texto do dia está lá em Atos 5, 19 ao 20, que fala que o anjo do Senhor vem retirar os discípulos da prisão. Muito bem. É uma passagem bíblica muito importante mesmo, onde que a igreja de Cristo, depois que Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido ao céu, depois de o Espírito Santo de Deus, o Consolador, realmente vir aos discípulos no Pentecoste, se manifestando neles com sinais de maravilhas, de prodígios. Então, a igreja começou a se estruturar depois desse acontecimento. E o livro de Atos, capítulo 5, nos fala de um acontecimento maravilhoso, aonde os discípulos são presos, mas o anjo do Senhor retirou eles da prisão. Essa lição é muito importante e é bom lembrar que nessa lição você deve trazer para os seus alunos algumas informações importantes sobre a vida e o cotidiano da época. Quando você for dar esta lição, é importante fazer com que o aluno entenda como era a época. Você tem que fazer com que o aluno viaje no tempo, até aquele tempo aonde os discípulos estavam pregando o Evangelho. Como era a época? Quais eram os costumes da época? Como eles viviam? Cada característica que você trazer para os seus alunos, você vai fazer com que os alunos viajem no tempo e consigam estar naquele momento tentando imaginar tudo o que estava acontecendo ao redor dos discípulos e da igreja local. O texto bíblico, ele está lá em Atos, capítulo 5, e do versículo 11, do 17, até o versículo de 24. Mas eu quero começar com o versículo 11. É muito importante nós trazermos para o aluno todo o contexto da época. Como era a sociedade organizada da época. Como eram as leis da época. E quem eram esses sumos sacerdotes? Quem eram os fariseus? Quem eram esses religiosos da época? E no que eles acreditavam? Bom, antes vamos começar a ler. Eu gostaria que você começasse a ler com seus alunos do versículo 11 de Atos 5. Olha só o que diz o versículo 11. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo,
na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse com alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam em Deus. Este é o começo da igreja. Os discípulos começaram a pregar, as pessoas começaram a aceitar o evangelho e os milagres, os prodígios eram muitos. Então vejam, é muito importante lembrar que Jesus fez muitos milagres e ele deixou a mensagem dizendo que os discípulos, todos após ele, poderiam também ter de Deus o poder desses milagres. Então, a igreja estava crescendo e crescendo bem rápido. É claro que os religiosos da época, que já tinham julgado Jesus, não iam ficar nada contente com o resultado agora dos discípulos estruturando uma igreja na base de Cristo. E olha só, com o resultado disso, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto eles passavam. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Olha só, imaginem as ruas cheias de camas de pessoas doentes. Vocês imaginam uma cidade, imagine, por exemplo, a cidade onde você mora. Imagine você sair na rua e você vê pelas ruas camas, pessoas doentes, esperando os discípulos passarem para serem curados até pela sombra. Imagine o impacto disso na cidade da época, uma cidade que já tinha condenado Jesus. Olha só, Jerusalém realmente foi impactada com esses acontecimentos. Mexeu com as autoridades religiosas da época. E claro, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Mas vamos continuar lendo. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Muito bem. Agora então, os religiosos chamados saduceus, eles tomaram uma atitude. Viram o que estava acontecendo e prenderam todos os discípulos. Imaginem todos os discípulos presos. E aqui a gente pode ver que fala sobre os saduceus. Bom, para levar mais ainda os seus alunos a entenderem como funcionava toda a questão legal, toda a hierarquia governamental que existia na época, nós temos que lembrar que nessa época ainda os judeus, Jerusalém, estava ainda sob o domínio do Império Romano. Quando Jesus morreu, estava sob o domínio e nesta época ainda estava sob o domínio do Império Romano. Mas o Império Romano dava a liberdade para os judeus julgarem todas as coisas que aconteciam no meio do povo. Eles só não tinham o poder de tirar a vida, eles tinham o poder de condenar, mas quem iria executar tinha que ser um procurador romano. Na época de Jesus, foi Pôncio Pilatos. Então, o que acontecia? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Ele foi injustamente condenado e tiveram que ir até Pôncio Pilatos para que ele pudesse executar a condenação. Nesse caso aqui,
os saduceus prenderam os discípulos para fazer a mesma coisa: julgar, condenar à morte e pedir para que um procurador romano autorizasse a execução de todos os discípulos. Novamente, um momento muito tenso na cidade. É bom lembrarmos e esclarecer quem eram os saduceus. Vamos falar um pouco sobre essas seitas que existiam na época. Você vai ver que na época existiam várias seitas. Tinha os saduceus, tinha os fariseus, tinha os essênicos, e tinha também essênios, e tinha também os zelotes. Então vamos lá: saduceus, fariseus, zelotes e essênios. Bom, vamos começar com os fariseus. Os fariseus, a gente ouve muito falar. Nas pregações, nas lições bíblicas, a gente fala muito sobre os fariseus. Tanto é que hoje usa-se a palavra fariseu com a conotação de uma pessoa que é hipócrita. Exatamente. A palavra hipócrita e fariseu meio que se juntaram. Então, quando você está dizendo que uma pessoa ela não fala da verdade e ela fala de alguma coisa que ela não faz, ela é chamada de fariseu. Os fariseus eram uma seita na época dos judeus e eles tinham algumas características importantes. Eles se preocupavam muito com toda a formalidade, não só dentro do templo, mas fora do templo também. Por isso que muitas vezes os fariseus se encontravam com Jesus, questionando ele. Porque os fariseus, eles eram religiosos da época que se preocupavam não só com o templo, mas fora do templo também. Eles tinham sempre como objetivo serem puros, obedecerem todas as leis. Eles queriam mostrar isso para o povo. Eles estavam mais no meio do povo, mostrando a pureza que eles tinham, ou a pureza, na verdade, que eles diziam que tinham, e que muitas vezes Jesus acabava desmascarando eles, mostrando a realidade que existia no coração deles, por cima daquelas vestimentas que eles consideravam sagradas. Muito bem, os fariseus então eles tinham essa importante, como um lema para a vida deles, essa questão da pureza. Agora vamos falar sobre os saduceus. Os saduceus, eles também eram judeus, uma seita judaica da época, mas eles já faziam parte mais de uma alta sociedade judaica. Normalmente os saduceus, eles eram ricos e muito cultos, muito inteligentes. Isso mesmo. Então, eles não andavam muito no meio do povo, eles ficavam mais no templo e no sinédrio. Sinédrio nós vamos falar depois, vamos dar a explicação sobre o sinédrio. Mas eles eram mais reservados. Mas eles tinham uma influência muito grande com o Império Romano. O Império Romano deixava os saduceus fazerem os julgamentos no sinédrio. E eles tinham então contato direto com as autoridades romanas da época. Então, os saduceus, eles tinham essas características: inteligentes, ricos, e tinham uma influência na sociedade e na elite da época, principalmente com os procuradores romanos que estavam na região. Depois nós temos os essênios. Os essênios, eles já eram uma outra seita que eles já repudiavam os cultos, principalmente no Templo de Jerusalém. Isso mesmo. Os essênios, eles eram um povo que não gostavam de se contaminar. Os essênios, eles realmente se afastavam
se afastavam do povo, se afastavam da cidade, e eles muitas vezes moravam no deserto para se isolar, para não se contaminar. Eles se isolavam. Você pode até criar uma ligação dessas seitas com muitas organizações da época de hoje, né? Muitas vezes você começa a dizer, mas olha só, parece aquela organização religiosa X. Muitas vezes só mudam nomes, mas continuam com essas mesmas ideias. Então os essênios, eles se isolavam da sociedade, se isolavam das autoridades, diziam que todos eram pecadores e eles tinham que se purificar, tendo nenhum contato com o povo, com a cidade, com a modernidade, com a tecnologia. Eles se isolavam de tudo e julgavam todos como todos corruptos. E eles que se isolavam da sociedade eram realmente as únicas pessoas que agradavam a Deus. E a gente sabe muito bem que o que Jesus pregou foi contra todas essas seitas, principalmente quando ele disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. E para encerrar, nós temos também os zelotes. Os zelotes também eram uma seita que muitas vezes já estava dentro da seita dos fariseus, só que os zelotes, eles tinham um objetivo mais político. Eles se importavam muito com a questão política e, principalmente, eles lutavam muito para que novamente os judeus conseguissem a liberdade da escravidão, de estar debaixo do jugo do Império Romano. Então, eles articulavam muito essa questão de se libertar politicamente e também economicamente do Império Romano. Então os zelotes, eles tinham esse zelo, por isso que vem a palavra zelotes, zelo. Eles zelavam muito pela pátria deles e eles queriam ser livres deste jugo do Império Romano. Bom, vamos continuar. Tomados de inveja, prenderam os apóstolos. Um anjo do Senhor veio durante a noite, abriu as portas dos cárceres e levou para fora. E disse para eles, vão ao templo e transmite ao povo essa mensagem de vida. Eles estavam presos porque eles seriam julgados. Eles seriam julgados e provavelmente já sabiam que seriam condenados à morte. E eles estavam presos. Quando o anjo do Senhor, através de um milagre maravilhoso, os libertou da prisão, olha, o primeiro pensamento que poderia estar na mente deles era fugir. Porque se eles ficassem, eles sabiam muito bem que eles seriam presos de novo. Então seria a oportunidade deles de fugirem de Jerusalém, fugirem para não serem novamente presos e julgados e condenados à morte. Mas como vocês podem ler aqui, eles provavelmente foram dormir e no amanhecer foram até o templo contar a toda a igreja o que Deus tinha feito na vida deles, libertando daquela prisão. É incrível o que o Espírito Santo de Deus faz com o homem. Eles se alegravam de muitas vezes serem perseguidos em nome de Jesus. Olha só que interessante. Mas, num outro dia, os saduceus já estavam preparando o julgamento dos discípulos. E eles iriam julgar no Sinédrio. Olha, Sinédrio é realmente um lugar de julgamento da época. Era uma construção onde dentro desse tinha um pátio enorme, como se fosse um auditório, em forma de um semicírculo, e nesse semicírculo ficavam sentados todos os juízes, sacerdotes e sumos sacerdotes. Tinham saduceus e também tinham fariseus.
eram 70 juízes prontos para julgar os discípulos. Se você vê muitas vezes as notícias do Brasil, onde a gente tem um superior Tribunal de Justiça, o STF, que é formado por 11 juízes designados como ministros, e muitas vezes você questiona as decisões que eles estão tomando para o futuro da nossa nação. Imaginem 70 juízes para julgar os discípulos. Era um momento muito tenso mesmo, aonde que os discípulos estavam, claro, eles estavam prontos para realmente estarem firmes e aceitar aquilo que Deus tinha preparado. Eles sabiam disso, que a missão deles era realmente proclamar o evangelho, custe ao que custar. Mas eles seriam levados à frente de 70 juízes irados e invejosos, como fala Atos dos Apóstolos 5. É muito importante você lembrar que nesse momento, então, quando o sumo sacerdote mandou trazer os discípulos, então, quando chegaram na prisão, abriram as portas, não tinha ninguém. Os guardas ficaram impressionados e não entenderam o que estava acontecendo. Realmente foi um milagre de Deus. Eles saíram e ninguém viu. Realmente só Deus para fazer isso. Mas, quando o sumo sacerdote perguntou aonde eles estão, aí então responderam para o sumo sacerdote que os discípulos não fugiram. Eles estão lá no templo pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho de Cristo. Eu acredito que o sumo sacerdote deve ter pensado, mas como isso? É incrível isso. Mas ele mandou trazer todos os discípulos novamente, porque o sinédrio estava preparado para julgar aqueles discípulos. Então, trouxeram os discípulos para serem julgados. Mas vocês podem ver que quando eles chegaram para trazer os discípulos, eles não usaram a violência. Tanto é que a igreja da época já nos fala em Atos, só de homens já tinha 5.000 pessoas. Então, realmente, a igreja estava crescendo, a igreja já tinha um número muito grande de membros. Então, os saduceus e os fariseus ficaram um pouco temerosos em quererem serem rudes com os discípulos, principalmente no meio do povo. Então, trouxeram os discípulos e levaram perante o sinédrio. Olha, perante o sinédrio, eu imagino você perante todas aquelas cadeiras, porque eles ficavam sentados todas em cadeiras. A palavra sinédrio já diz sentados para julgar, né? Estar ali para tomar decisões. Eu imagino que os discípulos chegaram naquele momento e lembraram que Jesus também esteve no mesmo lugar. E quando eles viram que estavam no mesmo lugar, na mesma posição que Jesus esteve, eu acredito que aquilo realmente mexeu com os discípulos. O apóstolo Pedro, com uma ousadia enorme, né? Quando o sumo sacerdote, eu vou ler aqui o 28, que diz que o sumo sacerdote disse que vocês encheram Jerusalém com essa história de Jesus. Pedro respondeu para o sumo sacerdote: olha só, imagine você perante 70 juízes que estão te julgando à morte. Qualquer palavra que sair da sua boca é morte, com certeza.
todos irados e com inveja, ciúme da influência que os discípulos tinham na cidade. Naquele momento, Pedro olhou e respondeu para aqueles juízes e disse: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram e penduraram numa cruz. Veja a ousadia de Pedro. Além de dizer que eles não iam se calar, ele ainda lembrou aqueles juízes o que eles fizeram com o Messias. Vocês mataram ele, julgaram injustamente. Imaginem, pessoal, só o Espírito Santo de Deus para fazer isso com o homem, dar essa ousadia e esse poder. E quando ele falou isso, é claro que os saduceus e fariseus, os juízes, eles ficaram totalmente irados. Então, decidiram que iam condená-los. Mas aí eu vejo um outro milagre, um milagre muito grande, que é o milagre quando se levantou o fariseu Gamaliel. Eu acredito que Gamaliel, que Deus tinha já tocado o seu coração. Ele já estava em dúvidas sobre as seitas, sobre todas aqueles propósitos das seitas. Ele estava já em dúvida, porque aquilo já deve ter mexido com o coração dele. E ele era um homem muito respeitado, a Bíblia diz que ele era um fariseu muito respeitado em toda a sociedade. E ele então naquele momento se levantou e disse: deixem os discípulos irem. Ele deu o exemplo, por exemplo, de Teudas, que foi um homem também dizendo que era um profeta e depois acabou em nada. E depois ele falou de outro Judas, que também se disse que era profeta e tinha alguns seguidores e também que acabaram em nada. E ele disse: deixe os discípulos, vamos ver o que vai acontecer, porque se é de Deus, isso vai continuar. Meus irmãos, se eu estou aqui falando, é porque continuou e chegou até aqui o Evangelho de Cristo. O fim, eles sofreram tanto, sofreram muitos discípulos para proclamar o Evangelho, mas isso não tirou a alegria do coração deles, porque eles sabiam que estavam fazendo a coisa certa, que estavam na vontade do Senhor. Então você, professor, não desanime. Você está fazendo a coisa certa. Você está proclamando o Evangelho para os seus alunos. Não desista, mesmo quando você é confrontado. Hoje, a gente não tem mais esse nível de condenar a morte no Brasil por causa da questão religiosa. Mas nós temos outras perseguições ideológicas. Sim, nós estamos sofrendo com isso. Mas não desista, não. Não desista, porque é Cristo que nos mandou e nos disse para ir de pregar o Evangelho. Então, lembre-se que você pode estar perante tantos juízes, mas o Espírito Santo de Deus estará contigo e dará as palavras certas. E eu quero encerrar esses subsídios dizendo que é muito importante você lembrar que você é um representante de Cristo aqui na Terra. Professor, aproveite para criar todo esse ambiente para os seus alunos, trazendo todo esse ambiente da época para que eles possam entender. E quando eles entendem e conseguem imaginar todo esse cenário do Sinédrio, olha que lindo, olha que lindo. Você pode até criar uma situação de Sinédrio, né? Colocando vários alunos como juízes e tal. Você pode ensinar um pouco essa questão de como era o Sinédrio da época. É muito importante eles entenderem todo esse contexto para ver todo o milagre, o prodígio de Deus na vida daqueles discípulos, na época tão sofredora, numa época com tanta opressão. Professor, que você
possa ter uma boa aula, usar esses subsídios para melhorar a sua aula e estaremos aqui na próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até a próxima!